Como o corretor de imóvel pode administrar o seu tempo sem perder o foco para alavancar as vendas? Olá, eu sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. Comigo hoje, em nosso podcast, teremos a presença do CEO do Grupo SP Imóvel, Dalton Toledo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Fabi, pelo convite. Ainda mais quando eu soube que seria o Davi que viria da Lopes Condessa, fiz questão de participar. Obrigada, seja bem-vindo. No dinâmico mercado imobiliário, uma figura se destaca como elo essencial entre compradores e vendedores, o corretor de imóvel. E, sem dúvida, a flexibilidade de horário, autonomia de seu tempo são dois destaques que levam muitos a procurar a profissão de corretor de imóvel. Mas como este profissional deve administrar o seu tempo sem perder o foco e alavancar as vendas? Para falar sobre isso, estamos com a presença do diretor comercial da Lopes Condessa, uma imobiliária tradicional no bairro da Zona Norte aqui, Santana, que vem inovando a cada dia e agora com uma nova sede em Santana mesmo e também na Serra da Cantareira. Davi Esteves, seja bem-vindo em nosso podcast. Boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado Dalton, obrigado Fabiana. Como foi a sua trajetória no mercado imobiliário? Como que foi esse início? Por que o mercado imobiliário? Bom, Fabiana, mercado imobiliário para mim vem de raiz, né? Eu nasci numa família na qual o meu pai é do mercado imobiliário das antigas, como a gente costuma dizer. Então, com 14 anos, eu comecei nessa imobiliária dele como office boy, auxiliar de escritório, tive toda aquela passagem. E aos meus 17 anos eu fui convidado por ele mesmo, falou: Davi, vamos ingressar aí na corretagem, né? E então assim minha carreira iniciou porque de fato essa essência, e com 17 anos atuando diretamente como corretor. Hoje estou com 45 anos e a vida toda foi o que eu fiz da minha vida. Então, desde a corretagem, na parte de gestão, gerência, né? Hoje como diretor da Lopes Condessa. Então, acho que um pouquinho de experiência, alguma coisa que a gente aprende, não que a gente saiba, né, tudo, mas todo dia a gente aprende alguma coisinha, se atualiza, né? O mercado ele é muito dinâmico, hoje a tecnologia faz com que a gente, né, diariamente se atualize, busque ferramentas novas, né? E a gente está aí nessa empreitada, nessa batalha. Minha história resumida é essa daí. E quanto tempo você está na Lopes Condessa? Eu estou completando 3 anos de Lopes Condessa. 3 anos. Sempre como diretor? Sempre fui convidado para essa função, né? Pelo seu Sérgio. Pelo seu Sérgio. Um cara que a gente tem que respeitar muito. Um monstro na mesa. Um monstro nas negociações. Eu conheço ele bem. De fato, conheço há muitos anos. Já tivemos passagens, já trabalhei em um outro momento, um curto período com ele. É uma pessoa que eu admiro bastante, tenho muito carinho, respeito. Sou amigo dos filhos também há muitos anos, então a gente se conhece há bastante tempo. O seu Sérgio era, como eu disse, que eu surgi de uma imobiliária e incorporadora, na qual meu pai era um dos sócios. E o seu Sérgio era um dos grandes investidores dessa empresa, então há coisas de mais de 20 anos atrás eu já conheço. Então surgiu o convite, né, essa oportunidade, esse desafio, e vindo do seu Sérgio, né, uma pessoa que tem muita credibilidade de mercado, então eu aceitei esse desafio aí
de exercer essa função, de a gente ganhar dinheiro juntos. Você falou que já está há um tempo no mercado imobiliário, né? Já está no seu sangue, no seu DNA. Como você compara o profissional, o corretor de imóvel de 20 anos atrás com os de hoje, com os dias de hoje? É uma pergunta legal. Os corretores, né, como eu acompanhei todo esse tempo, 20, 30 anos atrás, os corretores antigamente, eu acho que a essência da corretagem, ela não mudou muita coisa, né? A base, ela é praticamente a mesma. O que mudou foi, de fato, as ferramentas, né? A tecnologia, depois da internet, mudou bastante coisa nesse aspecto. Hoje eu vejo a necessidade do corretor se profissionalizar de fato mais, né? Ele precisa estar engajado, ele precisa buscar mais informações, tem que estar sempre se atualizando. Antigamente, talvez não fosse tão profissional, era uma coisa mais artesanal, alguma coisa... Mas, assim, era bonito de se ver os corretores, assim, fazendo um mescla, né, do que hoje é a corretagem, do que era a corretagem. Eu acho que seria importante esse mescla, porque hoje eu vejo os corretores buscando informações, se atualizando com as ferramentas, fazendo muita captação através de portais. Antigamente era uma coisa mais de rua, era uma coisa mais de tete a tete, olho no olho. Então eu costumo dizer para os nossos corretores que a importância das duas coisas, não pode deixar de acompanhar a tecnologia, senão você vai ficar para trás. Os corretores de antigamente não conseguiriam, se não fizesse esse download dessas atualizações para poder prosseguir, não conseguiriam sobreviver hoje. Mas eles têm muitas coisas boas para trazer para os nossos corretores que a grande maioria acaba não fazendo. Antigamente os corretores criavam vendas, hoje é uma coisa mais mecânica, né? Eu faço a produção, uma indicação, eu subo fotos, eu recebo leads, eu mostro imóveis conforme a demanda, né? Antigamente não, era uma coisa mais elaborada, os corretores criavam novos negócios, iam atrás para comprar isso, eu preciso vender aquele, então ofereço. Então fazia aquele mecanismo para criar uma venda, aí criava uma, gerava 2, 3 vendas. Era bem interessante, usava acho que mais a cabeça nesse aspecto, o relacionamento também eu acho que era mais pessoal, hoje é meio distante, né? O WhatsApp, manda link, essas coisas, então quer dizer, você não tem aquela proximidade do cliente. Então tem coisas boas que a tecnologia nos trouxe, mas nós também perdemos algumas coisas da essência. Sempre tento buscar e falar para os nossos que a gente tem que ter esse equilíbrio. Da tecnologia. É que chegam até muitos corretores jovens aí dizendo, aquele lá é corretor raiz, corretor dinossauro. Né? Mas esses dinossauros têm um conhecimento, um network muito maior, muitas vezes, do que esses corretores atuais, que só vêm com a tecnologia e esquecem da essência do corretor, que precisa ter conhecimento do mercado imobiliário mais do que até a tecnologia. Claro que é bom equilibrar os dois. Então, aquela gozação às vezes, esse aí é dinossauro, esse aí é raiz. O raiz é bom. Eu vejo muito corretor ainda raiz fazendo muitas vendas, né? Porque a internet hoje, ela tem um modelo de escala em grande quantidade, mas ele não consegue vender para essa escala toda. Enquanto o raiz muitas vezes está vendendo 10 imóveis por mês, 5 que seja, aquele outro que está escalando altos níveis não está conseguindo atender todos aqueles clientes. Então, o corretor raiz, o corretor dinossauro tem que respeitar sim, porque eles têm muito conhecimento. Sem dúvida, otimiza tempo, eles são mais assertivos, né? Como você mesmo disse, a quantidade de clientes talvez menor, mas o aproveitamento é muito maior. O né? network, porque ele teve que fazer na raça aquele network, né? Então funciona muito bem, sim. Exatamente. Sim, aproveitando o gancho, né? A cada dia o digital vai ganhando cada vez mais espaço. Mas também estamos falando no atendimento humanizado. Como o corretor pode balancear essas duas questões? Uma dificuldade que a gente enfrenta no dia a dia. Voltando de novo um pouquinho no passado, eu lembro como se fosse hoje. Qualquer tratativa lá atrás que a gente fazia, eu tinha como... Falei com a história da minha essência do mercado veio através do meu pai. Foi
o maior professor, então acho que hoje eu estou nessa posição, eu devo muito a ele, que foi uma grande escola. Então eu lembro que ele me falava assim no telefone, eu tratando alguma proposta, alguma coisa assim, ele fala: proposta não se trata por telefone, proposta se trata pessoalmente, olho no olho, tudo diferente, né? A dificuldade é muito menor, se quebra o gelo, aquela coisa bem mais pessoal, como você está dizendo. Hoje pelo WhatsApp, nem telefone, né? Então, aí o que eu trago para hoje? Hoje, o que eu tento ressuscitar com os nossos corretores? Eu sei que ficou humanamente impossível você pessoalmente falar: vem aqui hoje às 6 horas da tarde. O trânsito não permite, logística não permite. Então, Correria do dia a dia. Correria do dia a dia, ninguém hoje se permite isso. Então, não posso cobrar dos nossos corretores isso. Olha, tenta marcar. Então, hoje, o telefone, eu acho que ele virou pessoalmente do passado. Então, eu peço pelo menos que no telefone a gente consegue ter algum sentimento, o termômetro de uma necessidade, do que é prioridade. Eu acho o WhatsApp ele muito frio. Eu acho uma ferramenta importante, muito importante, porque nos ajuda, é dinâmica. Eu vejo para a gente formalizar as coisas, para a gente pegar um documento, para a gente enviar, para andar para banco, essas coisas. Então, quer dizer, uma ferramenta maravilhosa, não é ruim, tem que saber usar. Mas eu vejo, às vezes, o corretor no dia a dia recebendo o lead e enviando links e links e links, não sabe nem, às vezes, o que o cliente necessita. E, assim, é muito vago enviar o link do imóvel, né, superficialmente. Então, precisa entender a necessidade. Então, eu aconselho que o corretor entre em contato por WhatsApp. Qual o momento que se você está dando feedback imediato, ali rápido, dinâmico, para que não fique aquele ato, para que ele procure uma outra empresa. Mas assim, qual o momento oportuno que a gente poderia falar 2 minutinhos por telefone e aproveitar essa oportunidade, né? Sim. Uma outra sugestão que a gente faz, mediante a dificuldade, tentar sempre agendar a visita, porque a visita ela é pessoal. Ali é um momento oportuno de você conversar e sentir, entender necessidades e tentar ser mais assertivo na sua busca e ofertar menos mercadorias, mas com mais qualidade dentro daquele perfil estabelecido. A partir da primeira visita que você realmente vai conhecer o perfil do seu cliente e não querer saber se ele tem dinheiro na primeira ligação, quanto que ele ganha, ou com o proprietário, se a documentação está em ordem, nem conhece o imóvel muitas vezes, os corretores. Exatamente. Então, essa coisa da primeira visita realmente como se você estivesse sentando na mesa com aquele cliente, batendo um papo e entendendo o perfil dele, né? Perfeito. É isso, essa orientação que vocês estão dando ali na Lopes Condessa, que eu acho de extrema importância. É isso aí, é isso aí mesmo. Não é uma coisa tão mecânica que é o que você falou, descarrega um monte de link. O link ele tá vendo no portal, ele vai lá, navega e tá vendo, né? É prateleira que a gente costuma chamar. Prateleira. Né? Prateleira, né? Não pode ser assim. Assim não vende. Não vende. Falando em Lopes Condessa, vocês abriram uma nova unidade, estão com uma nova agência, né? Fala um pouco dessa agência. Por que a escolha do bairro de Santana? Então, o bairro de Santana, na verdade, é a história da Lopes Condessa. Ela começou no Jardim São Paulo, que é um bairro divisa com Santana. Sim. E depois ela migrou para Santana, né? Onde nós estávamos até pouco tempo atrás. Estávamos bem localizados, tínhamos uma boa estrutura física, mas nós estamos desenvolvendo, estamos numa fase de crescimento, ampliando o nosso negócio, de fato em crescimento, e acho que a gente precisava de um ponto mais estratégico, mais vistoso, mais moderno. Então a gente foi atrás de algo pontual. E a gente já estava há algum tempo de olho no mercado, né? Opções tem, mas acho que não tinha atendido. Aí surgiu essa oportunidade, um ponto estratégico, muito bem localizado. Hoje nós estamos bem próximo a Brasleme, que eu acho que é um dos locais mais valorizados da Zona Norte. O prédio tem uma visibilidade muito boa, o prédio foi inteiro reformado, está muito bonito, está moderno. Estacionamento, que é o que nós tínhamos no outro prédio de estacionamento, então nós precisávamos, e hoje é uma coisa muito difícil, por isso que eu disse que foi pontual. Então acho que nós fomos bem assertivos, fomos felizes nessa escolha, e a gente já vem
percebendo que os números estão sendo impulsionados também por essa determinada decisão aí. Eu acho que nos trouxe benefícios já, e nós já estamos colhendo esses frutos aí. Que bom. E você vê que é mais um salto onde você consegue também atrair novos corretores. Sim. E também reter eles, né? Manter eles lá. Porque fala, pô, o pessoal tá aqui inovando, estão buscando melhorias. Então isso é muito bom para a equipe também, né? Só de curiosidade, mais ou menos qual o tamanho da equipe lá da Lopes Condessa? Da Casa Verde, né? Que a gente fala Casa Verde Santana, que é onde vocês estão na integração desses dois bairros. Da Casa Verde, hoje a gente deve ter em torno de uns 110, 120 corretores. É bastante. E nós estamos com 8 equipes. 8 equipes. Isso fala de locação junto? Isso, são 6 de vendas e 2 de locação. Tá. O foco maior é terceiros, mas vocês trabalham com novos também, né? Trabalhamos com novos também, faz parte do nosso portfólio. Mas sim, de fato, terceiros é o carro-chefe. Tá. O porquê da escolha da Serra da Cantareira? Porque vocês abriram uma nova agência na Serra e quem teve essa visão da Serra é uma nova sociedade. Eu não estou sabendo, estou fazendo essas perguntas aqui. É uma nova sociedade, alguém que morava lá e falou, vem para cá que o mercado é bom aqui em cima. O porquê da Serra da Cantareira? Que quando a gente fala Serra, a gente enxerga a Zona Norte, mas na verdade Serra já é Mariporã, né? Mas ok, é um pedaço, a gente considera um pedacinho da Zona Norte. Eu morei ali próximo sempre, então eu adoro a Serra. E por termos o portal, hoje não, já há um bom tempo, a busca de imóveis, eu falo de casas de condomínio, né, e terrenos na Serra da Cantareira é um dos líderes, né, e muitos não sabem disso. Então a potência que é a Serra da Cantareira. Mas vamos lá, conta um pouquinho da Serra. Legal, doutor. A Serra eu conheço. Acho que é um orgulho a gente falar que a Serra faz parte da Zona Norte, né? Apesar de, como você disse, ser Mariporã, ela tá colada ali. Então, o pessoal da Zona Norte frequentou muito a Serra. Eu de adolescente. Frequenta ainda, né? Eu vou na Serra, acho que desde moleque, gosto muito, é um ambiente maravilhoso, é um lugar bonito. Então, assim, a ideia da Serra surgiu no momento, acho que foi oportunizado a questão... foi no meio da pandemia, né? Que nós abrimos a Serra da Cantareira. E nós percebemos, foi na época que o mercado... nós tínhamos uma impressão que quando entrou a pandemia o mercado ia parar, né? E o mercado começou a se mostrar contrário, né? E começou acho que impulsionado pelos juros baixos do momento e a necessidade das pessoas, né? Uma vez que começou a virar home office, aquelas coisas de vamos trabalhar de casa e às vezes aquela casa que servia só para dormir, que estava todo mundo fora o dia inteiro. Então, quer dizer, aquele apartamento de 70, 80 metros não atendeu mais. Tá sendo generoso 70 metros, hein? Agora são 30. Tem 2 quartos. 30, é isso aí. Mas vamos lá. Aí a Serra tem a peculiaridade de ser um lugar, são condomínios que nós temos lá em cima. Eu costumo dizer, a gente faz os nossos pregões, onde nós apresentamos os nossos imóveis, né? Toda semana, cada corretor fala do seu imóvel e tem a parte do grupo da Serra, que assim, é prazeroso ver os imóveis, que a gente vê apartamento, vê uma casa, um sobrado geminado aqui embaixo, aí vê aquela casa chega daquela mansão com piscina na Serra, 2.000 metros, aquela coisa linda, toda de vidro, você fala tudo integrado. Aí eu costumo brincar não, porque é sério. Hoje um apartamento, sei lá, de 120 metros quadrados, 150 metros quadrados aqui embaixo, com esse mesmo valor, você compra uma casa na Serra com 500 metros de construção, com 2.000 metros de terreno, com área de lazer, com churrasqueira, com tudo que tem direito, né? Então, assim, esse comparativo acho que fez com que as pessoas falassem, já que eu vou ficar mais restrito dentro de casa, né? Eu quero um ambiente mais confortável, que eu possa também reunir as pessoas, que eu possa. Então, acho que a busca da Serra ela iria acontecer. Então, com essa tendência, né, que nós vislumbramos, junto
com pessoas que nós tínhamos, como você disse, tem alguém? Não, nós tínhamos pessoas que a gente sabia que tinham um conhecimento muito grande da Serra. Então, assim, foi em cima disso que nós tomamos a decisão, a ideia, em conjunto com o seu Sérgio, de abrirmos a Cibele, de abrirmos a Serra e arriscar, né? Faz parte do empreendedor, né? E graças a Deus, né? Fomos muito assertivos. Que bom. A Serra hoje, ela tem uma relevância muito grande dentro do nosso quadro de vendas. Então, acho que é um case de sucesso, sim, a Serra. Eu acho que hoje, dentro da Serra da Cantareira, nossa empresa deve ser a número 1 do mercado. Então, eu acho que o pessoal lá tá de parabéns. Que bom. E para quem está nos assistindo aqui, porque tem gente de todo lado assistindo, tem muita gente da Zona Norte, mas tem gente que não conhece a Serra da Cantareira. A Serra da Cantareira, casas lá em cima, estão a 15, 20 minutos no máximo aí da Zona Norte, né? Então, em meia hora você está no Tucuruvi, em Santana, ou seja, em toda a infraestrutura. E não que na Serra não tenha, porque tem ótimos restaurantes na Serra, tem uma escola top lá na Serra, né? Então tem infraestrutura, claro, menor do que a de São Paulo, mas tem um pouco de estrutura. E quem quiser conhecer a Lopes Condessa Serra está convidado pelo Davi aqui. Super convidado. Nós estamos muito bem localizados lá, no meio do shopping, dos restaurantes, do mercado. Quer dizer, a localização também é ímpar, isso também proporcionou esse resultado. Então, acho que é um conjunto de coisas. A localização, sem dúvida, as pessoas, né? E o momento oportuno. Eu acho que foram esses 3 itens, é o alicerce do sucesso da Serra da Cantareira. Davi, por trás de uma marca, assim como a Lopes Condessa, o corretor de imóvel, ele também deve ter a sua marca própria? O que ele deve fazer? Eu acho importante o corretor ter sua marca, mas assim, eu percebo que hoje no mercado a andorinha ela não faz verão sozinha, né? Então, assim, quando a gente fala em criar uma marca, eu vejo às vezes alguns profissionais fazendo um trabalho bonito de Instagram, né, de redes sociais. Eu acho bacana, eu acho que é válido. Acho que traz resultado, sim. Necessário também, né? A minha sugestão é tentar aproveitar, assim, quando eu digo aproveitar o nome da empresa, que nem eu falo no nosso caso, que temos um nome forte de mercado. Então, assim, tentar juntar esse esforço do nome com ele junto ao nome da empresa, porque a Lopes Condessa hoje, ela tem um nome forte de mercado. Nome então, e sobrenome. Nome Condessa e Lopes. Isso, são as empresas duas de muito famosas. 85 anos, a outra de 30 anos. Então, assim, você tentar se associar junto ao seu nome, junto a uma empresa de nome hoje no mercado, vai facilitar essa trajetória, eu acredito. Tá? Isoladamente, eu acho que fica um pouco mais difícil você se sobressair no mercado. Tudo sozinho é difícil, até por isso que hoje nós somos uma rede, não mais uma imobiliária, né? Essa questão de trabalhar em rede, ela muda todo esse cenário, né? Ela proporciona outros vultos, outros tamanhos, né? Para que a gente possa atingir os nossos objetivos. Então, minha sugestão para esse corretor é que ele se associe a um nome forte, que a facilidade para ele chegar no objetivo dele, sem dúvida, vai ser mais fácil, vai ser um caminho mais curto, com menos turbulência. E criar um nome, uma marca própria dele, ele deve criar sua marca, mas também no mercado interno, ser um corretor conhecido do mercado imobiliário interno. Sim. As imobiliárias conhecerem aquele corretor e buscarem por aquele talento. Eu acho que essa marca ele deve ter sim, né? E disseminar mesmo que seja no mercado interno, não externo. Mas eu acho de extrema importância ele criar uma marca própria, sim. O que uma imobiliária precisa fazer para reter corretores de imóveis? A imobiliária, para reter corretores, ela
ela precisa atender, né, as necessidades de mercado. Ela precisa, acho que, ter uma estrutura, né, que nem vou falar um pouco da nossa estrutura hoje. Então, hoje nós temos departamento de marketing, nós temos um departamento jurídico atuando junto com o comercial, nós temos departamento de treinamentos de sistema operacional, nós temos treinamento para marketing digital. Então a gente assim está sempre investindo nessas ações para que a gente faça com que o corretor esteja sempre em desenvolvimento, nunca estancado naquele mesmo lugar. Então eu acho que isso é um dos fatores que chamam de fato a atenção, porque a gente sabe que, como eu disse, da questão da parceria, sozinho é muito difícil. Então, assim, treinamento eu acho que é tudo, né? Eu acho que uma questão, como a gente lidar com os nossos profissionais, não é aquela coisa mecânica, que os corretores às vezes passam a ser números, a gente vê aí fora, né? A gente sabe que tem muito disso, né? E a gente tem uma relação mais pessoal, mais próxima, né? A gente conhece, apesar de um número de, como eu disse, na agência, acho que no total em torno de 120, 130 corretores, mas assim, a gente conhece todo mundo por nome, é uma quantidade de pessoas que a gente consegue conversar com todos ali, pelo menos na semana, bater um papo com cada um. A gente mantém eu, o seu Sérgio, a Cibele, a gente mantém as nossas portas abertas e a gente está recebendo diariamente todo mundo, conversando, entrando nas negociações, tentando ajudar, como se fosse um time de fato. Então tem essa questão pessoal, a proximidade, a facilidade. Eu recebo ligações de sábado, de domingo, corretor pedindo ajuda, o que eu faço, para onde que eu vou, e a gente está sempre ali à disposição, auxiliando. Então eu acho que essa questão estrutural, sem dúvida, é importantíssima, mas essa questão do tratamento de como lidar com pessoas de fato. Eu acho que esse é um diferencial nosso do mercado. O lado humanizado, que a gente falou no começo. Esse eu acho que é o grande diferencial nosso no mercado. E você como diretor lá, o teu acesso, por mais que você falou, as portas estão abertas a todos os corretores, mas acredito que você como diretor está mais conduzindo os gerentes. Seria isso? Sim. Para que as imobiliárias também, às vezes imobiliárias pequenas, não imaginam que dentro de uma imobiliária, abaixo do dono ainda existe um diretor. Porque acho que só do dono já vai para o gerente, né? E quando é uma estrutura nesse porte, precisa realmente de um diretor para conduzir essa turma, né? Sem dúvida, assim, a proximidade dos gerentes, sem dúvida, é muito importante. Estou próximo deles. Mas assim, eu sou, como eu disse para vocês no início, a minha história, onde eu comecei, então eu diria para vocês que hoje eu sou uma pessoa de chão de fábrica, né? Então assim, eu não resisto a ficar isolado na minha sala. Nós temos um salão maravilhoso lá, que a gente junta bastante corretores lá. Então assim, eu gosto de descer no salão, de sentar com ele, de bater o papo com um, bato papo com o gerente, bato papo com o corretor, falamos de negócio, falamos de oportunidades. Aí junto uma coisa, tô precisando disso, você não levou lá naquele imóvel? Então assim, esse dia a dia, esse contato, assim, eu não consigo perder. Então assim, sou diretor, diretamente eu trato com os gerentes, mas eu participo bastante com os corretores também. Então assim, não tem esse... A gente vamos dizer, uma família, né? Integrada. Sim. E unida ali, em prol de um objetivo que é fazer negócios. Fazer negócio. Muito bem. Davi, eu falei aqui no começo sobre a flexibilidade de horário e a autonomia do tempo do corretor de imóvel. O que é preciso, o que ele deve fazer para não perder o foco? Porque, para quem não sabe, o corretor é mais ou menos que livre, né? Ele tem que administrar o tempo dele. Não existe uma cobrança de ponto de corretor de imóveis. Exatamente. Então aí ele tem que ser um autoempreendedor dele, da carreira dele. Eu costumo dizer, eu acho que é importantíssimo a nossa autocobrança, né? Porque assim, é muito fácil. Eu quero algo mais flexível de horário. Eu escuto bastante isso, pessoas que estão começando, estão querendo sentir o mercado imobiliário porque um amigo falou, porque um amigo está se dando bem e vem buscar a gente nesse sentido. Eu sou bem transparente inicialmente, sem dor, sem ganho, né? Então é difícil a gente querer obter resultado daquilo que a gente não plantou, né? Então a gente precisa plantar para poder colher.
Então, quer dizer, não tem ponto, não tem horário, tem a flexibilidade da questão trabalhar remoto, trabalhar mesclado, um pouco no escritório. E assim, o trabalho mais importante, acho que não é nem o do escritório, nem o remoto em casa, é o trabalho da rua. Né? Porque para a gente efetuar vendas, para a gente concretizar, a gente precisa mostrar imóveis. Né? Então, quer dizer, agendamento o tempo todo, é rua mostrando imóvel, é rua captando imóvel, é rua trazendo. Hoje tem ferramentas que você capta também. Mas assim, o trabalho de rua ele é essencial. Então assim, o corretor que pensa que vai entrar no mercado imobiliário e vai obter algum retorno, que as coisas vão vir de encontro a ele está enganado, né? Porque assim, não procede esse tipo de informação. De fato, é uma profissão que para você performar em alto nível requer comprometimento, resiliência, foco, disciplina, determinação, todos esses quesitos aí são essenciais. E assim, não pensa, não, que é mais flexível, que dá a impressão mais flexível que eu vou tirar um pouco o pé. Na verdade, não. Você vai trabalhar bastante. Ou posso ter 2 trabalhos. Aquele cara que tem 2 trabalhos não consegue. Eu não posso me dar o luxo de domingo meu telefone tocar, o cliente falar assim, eu estou na porta do imóvel, eu queria conhecer agora. Eu falar assim, hoje é domingo, eu não posso atender. Eu já muitas vezes levantei de uma mesa de um almoço, de um churrasco, alguma coisa, e fui dar... E assim, saí na segunda-feira, saiu essa venda, né? Eu sou prova concreta de algumas vezes isso acontecer. Então, quer dizer, a gente fica à disposição, né? Claro que a gente tem a flexibilidade. Hoje eu não tenho cliente, eu posso ficar de casa, eu posso fazer alguma outra coisa, aproveitar para otimizar meu tempo, sem dúvida, tem essa flexibilidade. Mas assim, quanto mais clientes nós tivermos, mais atendimento nós tivermos, mais venda efetuaremos, sem dúvida. É a disciplina, né? Disciplina é tudo. Davi, e qual conselho você daria para um amigo que está pensando em entrar no mercado imobiliário? O que você falaria para ele? Qual o rumo ele deveria tomar? Não entra nessa. Brincadeira. Porque quem entra não sai mais, né? Existe essa fama, né? Quem entra no mercado imobiliário ficou preso. A mordidinha do mosquito, né? Da venda. Eu vi muito isso aqui, viu? Mas vamos lá. Fala pro seu amigo o que ele deve fazer. Dalton, eu acho que para iniciar no mercado hoje, para a gente abreviar tempo, para não gerar muito hiato, eu aconselho que ele entre numa estrutura grande, numa estrutura boa, uma empresa que forneça todo esse respaldo, como nós dissemos, a questão treinamentos, né, em todos os aspectos, fica mais curto, né, o caminho. Então, quer dizer, entrar numa empresa estruturada, com nome, com respaldo, com mercadorias no seu cadastro, no seu portfólio, para que você possa ofertar, porque é difícil você começar sozinho em lugares que não tem esse respaldo, que não tem essa estrutura, em imobiliárias pequenas. Eu aconselho que comece numa imobiliária de um médio grande porte, para você encurtar o caminho. E assim, e não adianta ser grande e médio, mas que não tem esses fundamentos aí de treinamentos, de acompanhamentos, para que você encurte o caminho. Eu aconselharia desta forma. Bacana. Davi, existe a fama que o corretor ele ganha aquela bolada da venda, depois ele some e volta sem dinheiro. É isso mesmo? Porque o sorriso, cara, é assim mesmo que acontece? E aí, o que o corretor deve fazer para ele se planejar e não acontecer isso? Com essas finanças. Isso tem muita história no mercado. Muita história, hein? Isso daí, principalmente os mais antigos, né? Quando a gente volta lá atrás, isso tinha bastante. Não sei se era mais fácil, mas é muita história que eu escuto disso também lá atrás. De corretores que ganhavam uma bolada, sumiam e só voltavam quando precisavam de novo. E voltavam sem dinheiro, tinha né? Facilidade, porque como eles faziam isso, de repente, de buscar com uma certa agilidade e conseguir resolver os problemas. Hoje eu acho que é mais difícil, não é bem assim. Hoje eu aconselho, né, os corretores que no momento que faz a sua venda, ganha a sua bolada, que separe sempre uma quantia dessa bolada, né, para fazer um caixa, para trabalhar com mais
tranquilidade, com mais qualidade. Então é essencial no ramo imobiliário, porque assim, por mais que você esteja focado em realizar, às vezes acontece daquela venda não sair aquele mês, né? Aquela venda, às vezes, por algum motivo de documentação, seja o que for, de ela protelar e ir para o mês subsequente. E a gente costuma brincar que a Enel, a Sabesp, ela não respeita, né? Eu tive um probleminha esse mês, a conta vai vir. Então, a gente precisa estar respaldado, a gente precisa ter esse caixa sim. Mas, assim, o mais importante de tudo é o foco, a determinação full time. Então, a gente não pode perder o foco. Fez uma venda, eu fui bastante... Eu sou corretor, estou como diretor, né? Mas, assim... Quando o corretor fazia uma venda, no outro dia eu era o primeiro a chegar na empresa. Não relaxa, bora para a próxima. No primeiro dia chegar na empresa, focado, pensando na próxima, que assim é a única forma que nós podemos crescer. Então, não deixe criar hiato, não deixe de plantar nunca. Né? Porque às vezes hoje o corretor faz a venda, ele esquece que a venda ela é sucessão de um trabalho que você realizou por trás disso, né? É aquele plantio que nós costumamos fazer, a indicação, né? a gestão, as placas que nós colocamos, o network que nós fazemos no dia a dia, que nos leva a lead, né? Que nos leva à possibilidade de fazer a venda. Então, assim, essa é a essência. Uma vez que você para com esse motorzinho de alimentar ele, do outro lado ele para de dar lead. E quando você vai ver, gerou um hiato aqui para você voltar, para alimentar esse motor, colocar ele para rodar e deixar ele tinindo, alinhado, ele vai gerar esse hiato e você vai ficar um tempo sem vender. Então, é uma profissão que o plantio ele é constante, a manutenção é constante e a gente fez a venda, a gente não pode parar. Porque tem outros processos rolando ao mesmo tempo, né? Não é porque ele vendeu hoje que ele vai começar um processo do zero, já deve ter uns 10 rolando ao mesmo tempo. Então, se ele relaxa no dia seguinte, depois que ele concluiu uma venda, e os processos que estão rolando? Alguém vai vender. Alguém vai vender no lugar dele. E uma outra coisa, falando de dinheiro, falando na parte financeira do corretor, de poupar dinheiro, o corretor é o maior privilegiado de ter informações de imóveis que estão com preço baixo. Por que ele não ser o investidor? Ele sempre pensa em trabalhar para o investidor, mas por que ele não pensar em ele quando junta um dinheirinho, em comprar aquele imóvel como um investidor e colocar à venda com outros corretores ou alugar o imóvel? Então o corretor tem que enxergar que ele também pode ser aquele investidor, né? Porque ele já está um passo à frente e sabendo do que está acontecendo no mercado, né? Então, quando aquela famosa molezinha, ele pode ser o primeiro a ter esse benefício, né? Infelizmente é aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau, né, Elton? Mas assim, existe aqueles que se sobressaem de fato, eles seguem essa linha que você acabou de dizer. Muito bom. Tem que aproveitar a visão que tem de mercado, né, e as oportunidades. As oportunidades passam antes do cliente, passam na mão deles, né? E eles têm o total conhecimento, muito mais que em bolsa de valores, multimercado, renda fixa. É o imóvel que ele sabe quanto custa na hora da venda e que está sendo precificada a 20% abaixo e ele depois pode repassar e vender esse imóvel. É isso aí. Esse seria um dos conselhos importantes aí para o corretor. É isso aí. Davi, percebemos ainda que tem um desrespeito com os profissionais, os corretores de imóveis, por parte dos clientes. O que ele deve fazer para buscar esse reconhecimento? Às vezes não depende só do profissional, tá? Não depende só do corretor. Eu acho que o sistema, às vezes, também ele é um pouco falho, né? Então, a gente precisaria, talvez, através dos órgãos que legislam e etc., um pouco mais de apoio nesse sentido, né? Porque esse desrespeito que você quer dizer, eu entendo que o não reconhecimento, às vezes, da profissão, às vezes o oportunismo de utilizar de um profissional para obter informações importantes de mercado, para de repente realizar sem a intermediação desse profissional. Então eu gosto de acreditar que são exceções,
né? Que não é a regra. Eu acredito de fato nisso, mas são coisas que a gente escuta, que a gente vê, que às vezes acontecem. Então, eu acho que isso, claro que é uma questão de postura, de posicionamento, de profissionalismo, né? De se impor junto ao cliente, entender também se é recíproco do cliente essa condição, porque às vezes você também tem que ter essa percepção, né? O corretor que tem um pouco mais de bagagem, ele percebe o cliente oportunista que de repente não compactua dessa ideia, dessa parceria, onde o corretor vai disponibilizar o tempo dele, o conhecimento dele para levar ele a um objetivo primoroso, né? E chegar no momento oportuno, no momento de realizar, pura e simplesmente tenta tirar o corretor dessa situação. Então, eu acho que se nós tivéssemos um respaldo um pouco maior desses órgãos que legislam, eu acho que as nossas chances seriam maiores disso não acontecer. E quando você fala de postura, para mim esse é o ponto ideal, porque o cliente às vezes vem de uma jornada um pouco cansativa, porque primeiro caminho é procurar os produtos. Aí, através desses produtos, tem um profissional atendendo. E às vezes ele pega profissionais que Deus me livre, né? Deixa a desejar. E aí ele chega no corretor, que realmente faz um trabalho sério, é onde o corretor tem que ter essa postura de dizer assim, eu não sou igual aos outros que você foi atendido. Então ele tem que ter esse feeling, essa pegada de mostrar para ele que dali para frente vai ser atendido por um profissional, né? Exatamente. Obrigada, viu, Davi? Foi muito bacana o bate-papo. Espero que você tenha gostado da Auto. Muito obrigado, Davi. Eu trouxe um presente aqui para você. Achei o bate-papo sensacional, muito conteúdo, né? Eu gosto muito da Lopes Condessa, acompanho a história dela desde a fundação dela. Eu não tinha o portal ainda, mas eu acompanhei lá desde o comecinho no Jardim São Paulo, sobre todas as histórias e a evolução dela. Hoje eu tenho um contato pessoal com a Cibele, com o Sérgio, nos tornamos amigos. E hoje tive o prazer de estar com você. E aí eu trouxe aqui uma lembrança, foi da festa de 20 anos do SP Imóvel, que a gente completou semana passada, uma canequinha aí pra você relaxar no final de semana, tomando um chopp. Vai direto pro freezer essa daqui. É isso aí. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Viu? Obrigado, Dalton. Obrigado, Fabiana. Obrigado pela oportunidade. Muito feliz de ter sido convidado por vocês. Acho que o bate-papo foi bem agradável. Eu acho que trouxemos aí informações relevantes para o mercado, um pouquinho de conhecimento. Espero ter colaborado aí. Muito obrigado. Com certeza. Obrigado. Obrigada.